Muitos estavam vivendo debaixo da ira de Deus e agora estão vivendo sob a graça. Quer dizer, o que era a ira? Era Deus que estava irado? Não. É porque nós estávamos longe dele e agora estamos debaixo da sua graça. E às vezes a gente deixa de sair debaixo da graça de Deus para ir para debaixo da desgraça, das coisas ruins, da maldade. Então às vezes a gente deixa de rezar para ir fazer coisa que não presta, para ir fazer coisa errada. Às vezes a gente deixa de ir à missa para poder fazer aquilo que não deveríamos fazer. Então, se a gente está morando na casa de Deus, na casa do Altíssimo, a gente certamente vai contemplar esta salvação. Às vezes nossa vida fica assim, nublada. Vocês já foram andando assim, nessas estradas aqui de São Paulo, tem demais? Neblina, né? Você vai andando, de repente fica tudo escuro, aquele breu. E aí você não consegue, tem que andar de 50, de 30, e ligar os pisca-alertas, e aí já fica tudo complicado. Em Minas também tem muito isso, nos morros lá de Goiás também tem, lá em Guarinos então, onde que eu moro, lá tem, a cidade é cercada de morro. Tem dia que vai subir o morro, para chegar lá na outra cidade, está cheio de neblina. Então, na nossa caminhada, às vezes tem coisas que nos impedem de ver a salvação, igual a neblina impede da gente ver a estrada, igual quando tem fogo na beira da estrada, também impede, igual quando está de noite, que a gente não tem lamparina, nem lanterna, nem lampião, nem farol de carro, e nem energia elétrica, e nem vela, estava esquecendo a vela. Então nós, às vezes, caminhamos meio perdidos, porque não vemos a salvação que Deus nos mostra. Às vezes porque nosso ouvido está sujo, e a gente não escuta aquilo que Deus fala. Às vezes porque os nossos olhos estão emporcariados, de ver coisa ruim, de ver maldades, de ver problemas, de murmurar, de ver programas errados na televisão, na internet, etc. Quantas famílias estão destruídas por causa disto? Homens casados que não conseguem viver sem a pornografia. E isso tem destruído o casamento, tem dilacerado a família, tem tornado infeliz o coração. E mulheres também que têm se afastado dos seus maridos por causa desse desamor. Por causa, às vezes, que fica contemplando só as coisas ruins que aconteceram no começo do casamento e esquece de aproveitar o resto do favor que Deus tinha dado. Então precisamos entrar em nosso coração, arrancar as coisas ruins, os dissabores que nos impedem de ver a salvação que Deus nos mostra. Não adianta a gente ficar querendo encontrar coisas boas onde só tem coisa ruim. Acho que vocês devem conhecer. Vocês sabem o que é uma tapera? O que é uma tapera? Sabe? Uma tapera é uma casa velha, um casebre assim, num pé de serra, perto de um córrego. Naquela tapera, o que vocês encontram quando você chega numa tapera? Matagal, muito mato em volta da casa. O que mais que a gente encontra numa tapera velha? Me ajuda aí, gente. O que a gente encontra mais? Poeira, cobra, rato, uns pés de bucha subindo na casa, na tapera, não é? Você já viu as taperas velhas? Você chega e está aquele tanto de pé de bucha subindo para casa acima, né? Aqueles raminhos que dá uma florzinha amarela, São Caetano, na cerca do curral, na cerca da casa, tudo tem esses trem, aquelas pragas, fedegoso, vixe, mas tem fedegoso, mata pasto, então, de monte, tudo quanto é praga, tem na tapera velha.
teia de aranha, nos buracos tem casa de maribondo, formigueiro, cupim, tudo tem na tapera velha. E às vezes tem gente que mora, querendo morar lá ainda, desse jeito. Não dá para a gente morar numa tapera velha. Às vezes a gente quer ficar longe do abrigo de Deus, vivendo numa tapera. Se afasta de Deus para ir para as coisas ruins. Como que a gente vai ver salvação ali? Não tem jeito. Às vezes o nosso coração também está igual essa tapera velha, cheio de bucha de maldade, pé de bucha subindo, não é? Ignorância, nervosia, brabeza, falta de educação, indelicadeza no trato com o pai, com a mãe. Trata muito bem o vizinho ou o desconhecido, mas o de casa é no coice. Então, nós precisamos encontrar este favor que é a salvação de Deus, que chega para nós. Deus vem mostrar a sua salvação para nós. O que a gente tem que fazer então? Capinar em volta da casa, arrancar aqueles fiapos de bucha, tirar as teias de aranha, trocar as telhas quebradas, arrancar os cupinhos, formigueiros e matar as cobras. E deixar a casa bonita, para que a salvação de Deus se manifeste em nós, porque revelada ela já foi. Fala para o seu irmão, Deus já te mostrou. Fala forte, Deus já te mostrou. Você que não viu, sua anta. Fala para ele, fala, Deus ainda quer te mostrar essa salvação. Fala para ele, abre os olhos, que você verá. Abre o coração, que você vai experimentar. Porque Deus tem mostrado a sua salvação para você, para a sua família e para mim também. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus? A gente precisa encontrar o que Deus tem preparado para nós. Às vezes na nossa caminhada, porque é difícil, porque a gente sofre, a gente esquece da salvação que a gente já recebeu. A gente esquece o favor que Deus já nos deu por causa do sofrimento. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer o que Deus já deu. Porque o que Deus deu está dado. Deus não toma de volta não. Se a gente quiser rejeitar, culpa nossa. Mas Deus continua dando, porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é salvação. Então quando a gente perde às vezes o rumo, quando a gente perde aquilo que Deus já nos deu, é culpa nossa. Igual o caso do bêbado que eu contei hoje para os meninos mais cedo. Disse que tinha um bêbado, que ele estava lá na casa, andando de gatão. Vocês sabem o que é andar de gatão? Assim, põe a mão e o joelho no chão e sai andando. Aí o bêbado ia para um lado com a cara para baixo, ia para o outro com a cara para baixo, encostava na parede, voltava. Aí chegou umas pessoas lá perto, viu aquele bêbado andando de gatão para um lado, andando de gatão para o outro, falou assim, mas o que foi que você perdeu alguma coisa aí? O que você está procurando? Você perdeu o que aí? Ele virou e falou assim, eu perdi. Ele falou, aí o pessoal que chegou falou, mas o que você perdeu? Ele falou, perdi o equilíbrio. Não estava dando conta de levantar. Perdeu o equilíbrio. Às vezes na nossa vida a gente fica procurando as coisas, mas tem tanto vício que nos impede de ver a salvação de Deus. Tem tanta maldade que nos põe no chão e não nos deixa a gente levantar a cabeça para ver a salvação. O Salmo também diz, levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa salvação se aproxima.
Hoje o Senhor mostra para nós a sua salvação. Hoje o Senhor mostra para nós o seu olhar de pai, o seu olhar de amigo, o seu olhar de irmão, um olhar que salva. Mas a gente tem que querer, abrir os braços, abrir o coração, levantar a cabeça e contemplar, porque a salvação já foi manifestada. A salvação já está manifesta, a salvação já nos pertence, Deus já nos deu, Deus já nos concedeu tudo o que Ele tinha para conceder de salvação. Agora a gente tem que experimentar, nós temos que vislumbrá-la, temos que contemplá-la, adorá-la, absorvê-la e vivenciá-la. Deixemos Jesus nascer em nós. Diga para você mesmo, com a mão no seu coração, diga: eu quero contemplar a salvação de Deus. Diga comigo bem forte: eu quero ver a salvação que o Senhor traz para mim. Nós podemos ver, nós queremos ver, nós vamos ver, porque nosso coração pode experimentar todo o amor que Deus tem para dar. Amém.